Tá aqui no NOQD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Paulinho de novo, eu vou falar uma parada pra vocês. Ao que tudo indica aí, né, as notícias é que avançou a negociação. Os detalhes, eu acho que já nessa altura, né, do campeonato, todo mundo aí já tá sabendo os jogadores que estão envolvidos na troca e até os valores, né? Os valores agora não estão assustando mais, estão assustando a torcida. Pois é, isso daqui eu fiquei pensando hoje, exatamente aqui, ô Mangá. Os valores assustam agora a torcida, né? Pois É. é, porque assim, é realmente diferente a postura do Palmeiras até aqui, né? Ontem a gente falou bastante, eu até vou ser bem sincero, vou até já mostrar aqui para ver a opinião do Manga. Eu estava aqui olhando um nome ou outro, não estava trazendo muita coisa, não, tentando ver muita coisa. Mas, cara, realmente, viu, Manga? A idade que tem o Paulinho hoje, tá? Eu vejo aonde foi o erro. O erro foi a gente ter perdido a negociação lá atrás. Pensa aqui comigo, Manga. Mas antes da gente mostrar os nomes aqui. Se o Palmeiras tivesse conseguido atrair o Paulinho em 2022, tivesse conseguido trazer ele, cara, será que hoje o Abel seria um cara desgastado com a torcida? Por conta do fator do Rony? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Que eu acho que um dos pontos que mais gerou desgaste com o Abel e o torcedor foi o Rony. E o Abel, que é o Paulinho. Aí o PVC, gênio hoje da comunicação, ele falou, né, o quanto esse fator ajuda a Leila Pereira, ou a gente tem que falar do Palmeiras, né? Porque quem está fazendo a contratação não está saindo do bolso da Leila, e sim a capacidade financeira do Palmeiras que está fazendo essa contratação, Manga. Mas tem esse fator de agradar o Abel, e a gente sabe que um dos desejos da Leila para o Abel e para o Palmeiras é que ele fique até 2027, né, Manga? Então, assim, mas eu parei pensando hoje. E se o Paulinho fosse o dono da camisa 7, a camisa 11, qualquer que seja a camisa, e tivesse jogado boa parte do tempo nesse lugar do Rony, o Manga, e se tivesse recebido as mesmas oportunidades que o Rony recebeu no Palmeiras, será que ele já não era ídolo, não, em 2 anos? Pois é, pois é. Boa noite, Fernando. Boa noite pra rapaziada. Um abraço aí pro Luca. Tava trocando ideia com ele aí, diretamente da Itália. Ah, cara, é gozado, né, Fernando? Eu tava até conversando com o pessoal mais cedo, falei com o Tarcísio e falei, cara, quando a gente for começar a falar os nossos pontos de vista em relação a essa contratação, a negociação como está se desenrolando, eu sei que a narrativa que vai se criar é. Pô, vocês só reclamam, hein? Vocês só reclamam, porque se não contrata, reclama. Se contrata, reclama também. Mas é que assim, cara, não tem como não lembrar que o Paulinho em 2022 podia ter chegado ao Palmeiras por 300 mil euros o empréstimo e depois, como o Tarcísio lembrou lá no grupo, a opção de compra que o Atlético Mineiro exerceu de 8 milhões de euros, se eu não me engano. Ah, posso? Só um momento. Aproveitar a tua informação e corrigir a informação da live de ontem que estava errado. O valor de ontem era o valor que o Leverkusen pagou do Vasco, tá, Manga? Só para falar que, ou seja, é muito mais barato que aquele valor que a gente trouxe para o começo da live de ontem, mano. Vai lá. Só para corrigir e aproveitar. Então, e aí assim, não tem como a gente não lembrar de 2 anos atrás. E um outro ponto que o Tarcísio, um abraço pro Tarcísio, é a voz do porco. Um outro ponto que ele falou que eu achei muito interessante é que assim, Fernando, a, a justificativa para a gente não ter trazido em 2022, que nem até o Ultan de Vasconcelos Pimentel, aqui um abraço, Ultan, nome diferente esse, fala aqui, fala, pô, será que o Paulinho queria? Mas a questão, além do Paulinho querer, em 2022, o Palmeiras precisava de atacante? E aí o Tarcísio falou, pô, os atacantes eram basicamente os mesmos que a gente tem hoje. A gente tinha a diferença é que a gente tinha o Merentiel, que não jogava, era tímido. A gente tinha o Endrick, que era da base. E a gente tinha o Navarro ainda, né? Se eu não me engano, o Navarro acho que estava no Palmeiras ainda, não tinha sido emprestado ainda. Ou É, se tivesse, estava em vias de ser emprestado. Então, assim, os atacantes eram os mesmos. Ou seja, a necessidade ainda existia de se ter um jogador como o Paulinho. Então,
a explicação, a reclamação, na verdade, é porque a gente vai tratar dos valores, né? A gente vai introduzir esse assunto para a galera aí dos valores, pelo menos do que está sendo dito, mas não fica aquele negócio assim, aquela dúvida, por que não trouxe antes? Que é muitas vezes o debate que a gente tem aqui de alguns jogadores, por que não foi atrás dele antes? Né? Por que não foi antes de virar esses 18 milhões de euros quando o Paulinho estava aí por 300 mil o empréstimo, mais 8 milhões de euros? Você pensa por aí também, Fernando? Você quer um dado mais assustador ainda? O Palmeiras, ele recebe há muito tempo 80 e poucos milhões da Crefisa, que a gente achava pouco, né? E agora está falando em 100 milhões. O Atlético está comemorando a sua o seu maior acordo publicitário, acho que com a H2Bet, alguma coisa assim, aqui de São Paulo, essa bet, inclusive, 60 milhões, mano. Aí que tá. A gente não deveria nunca perder um jogador para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nunca. Porque o poderio financeiro e econômico do Palmeiras é muito maior. Agora, eu entendo, viu, Manga, também, o quanto isso não é um fator do Atlético Mineiro, e aí por tabela Cruzeiro também, mas não é o caso falar do Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro não ter a Libertadores e ter quase caído. Então, o Paulinho só simboliza mais um jogador de saída, porque não é só o Paulinho. Então, a gente não conseguiu trazer, perdeu um jogador para o Atlético Mineiro, que não deveria ter perdido, e eu acho de verdade, tá, Manga, que o que gerou todo esse estresse de fora para dentro é essas opcionais de ataque que a gente tem. Os opcionais nossos de ataque são ruins, cara. E foi esse desgaste que foi gerado com a torcida através dos jogadores e Abel que está fazendo com que o Palmeiras se mexa. E mais uma, tá, Manga? O Palmeiras não tem, então, só 200 milhões para negociação. Ou ele já tem uma venda certa de Richard Rios, Rafael Veiga, que a gente não está sabendo, que vai encorpar esse valor, ou dessa vez o Palmeiras foi ligeiro. Talvez ele queira gastar 300 e poucos milhões e tentar acompanhar o investimento que foi feito de Cruzeiro, Atlético Mineiro na última temporada e Botafogo, e soltou para o mercado que tinha 200 milhões. Soltou para o mercado que tinha 200 milhões, na verdade tinha mais do que isso, e provavelmente não vai parar por Paulinho, porque tem gente falando assim, e se fechar com o Paulinho? Já tá dando os 200 milhões, só fazer a soma, né, do que foi o Facundo e o Paulinho, bate praticamente 200 milhões já vai aí, né?